Olá, vamos começar hoje a nova temporada de Café com Filosofia. Convidamos hoje o professor José Soares e ele vai nos falar sobre filosofia e educação. Professor. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite da professora Sueli para estar aqui com vocês. Agradeço também a presença de vocês aqui, né, participando. Quando eu fui convidado para falar sobre essa questão de filosofia e educação, eu fiquei imaginando que tipo de ponto eu poderia trazer para especificar, né? A questão da filosofia e educação ela é infinita. Porém, como eu trabalho a questão da filosofia da educação aqui na UFT, talvez alguns de vocês já até estiveram comigo nessa disciplina, eu resolvi trazer um ponto que apresentasse, na verdade, a relação das duas, que uma tem a ver com a outra, tá? Então, a tese aqui, que rapidamente só vai dar para esboçar, depois a gente vai discutir, é que eu não posso pensar a educação do ponto de vista teórico sem que isso seja uma reflexão filosófica. Ela necessariamente é uma reflexão filosófica. Eu sei que quando se fala de educação, a ciência que se pretende estudar é a pedagogia, né? Estudar a educação. E ela mesmo se pretende como ciência. Mas a ideia é que mesmo a pedagogia se pretendendo, né? Estamos depois do século XIX, enfim, ninguém quer mais ter a pecha de filosofia, todo mundo quer ser científico, quer uma reflexão séria, enfim, pode ser demonstrado. Embora a pedagogia se pretenda muitas vezes ciência, como a sociologia, a antropologia e outras ciências humanas, né? Até se dizem ciências humanas, o que a gente quer mostrar rapidamente aqui, né? Pelo menos esboçar, é que essas reflexões, malgrado a intenção de ser ciência, ela é filosófica, tá? Toda reflexão relacionada à educação ela é filosófica. E para apresentar, como premissa, né, para sustentar essa tese, a gente traz basicamente duas ideias, né? Primeiro, a própria natureza da filosofia, né? O Sponville, inclusive eu trouxe o livro, claro que não vai dar tempo de ler, mas fica como dica de leitura. O pessoal da filosofia da educação lê até um capítulo comigo. Ele ajuda um pouco a gente pensar essa questão da filosofia como tolerância, e isso já é uma premissa, né? E a própria natureza também da educação, se a gente for pensar aqui, por exemplo, como a nossa legislação brasileira esboça a questão da educação, essa ideia de tolerância e filosofia, elas ficam muito claras, né? Assim se sustenta aquilo que eu disse, que toda reflexão relacionada à educação, independente do que se trata, ela é sempre filosófica, ok? Então o método, né, que a gente vai rapidamente aqui trabalhar é analítico. Quando eu pretendo que quando eu falar o que é filosofia, repetindo alguma coisa que um pouco chovendo no molhado, né, a gente não tem tempo de aprofundar aqui, quando eu disser o que é filosofia e o que é educação, essa relação ela já aparece, tá? Claramente, essa é a ideia, porque uma tem necessariamente a ver com a outra. A reflexão sobre a educação, ela necessariamente ela é filosófica, tá? Então, se a gente perguntasse assim o que é filosofia, a gente teria uma dificuldade muito grande, né? Basta lembrar aqui um pouquinho o Deleuze, aquele livro lá, O que é Filosofia, que geralmente, quando a gente fala desse livro, as pessoas perguntam por que a gente não trabalha ele em Introdução à Filosofia, por exemplo, né? E aí, quando a gente lê o primeiro parágrafo, o Deleuze já está no final da vida dele, porque é a questão mais difícil, ele não poderia trabalhá-la senão depois de muita maturidade, ou seja, depois de ter muito refletido, muito lido, muito trabalhado. Então, a questão mais difícil teria dele o momento mais próprio, né, que seria o momento de maior maturidade dele. Okay? Mas, mesmo assim, a gente poderia tentar visualizar rapidamente assim, o que é esse fenômeno cultural, né, que é chamado filosofia. Tem um texto do Nietzsche, muito interessante, eu esqueci agora a referência, que ele comenta os gregos, né? Comentando os gregos, ele fala de algo que parece estranho, muito estranho. O início do pensamento racional ocidental começa com uma afirmação que parece tola, tudo é água. E ele começa, interpretando o Tales, começa a mostrar por que isso, na verdade, já é o início de toda a matriz do pensamento ocidental, né? Claro, quando a gente fala do nascimento da filosofia, a gente está falando do nascimento de todo o conhecimento ocidental.
né? Sei lá, para existir hoje a medicina como ciência, primeiro a biologia teve que se tornar ciência em algum momento, e para ela se tornar ciência, ela teve que se estruturar de uma maneira metodológica, rigorosa, e isso ela fez a partir da filosofia. Então, tudo isso a gente poderíamos dar vários exemplos de várias áreas, enfim. Se fôssemos fazer uma análise histórica assim, rigorosa, o século XIX seria o século que diria, não precisa mais de filosofia, nós já temos a ciência, tem a antropologia, agora é ciência, a história é ciência, a pedagogia vai surgir também, enfim, para que filosofia? Mas quando a gente observa, tem uma característica da filosofia que é o pensar radical, né? Eu penso, quando digo tudo é água, parece bobo, mas eu digo tudo é um. E eu penso isso de uma maneira inusitada, eu não faço referência a nada que é imaginativo. E essa reflexão, ao mesmo tempo, ela é imanente, né? O que dizer que tudo é um, as religiões já falavam, a arte já falava, a ciência da época, a astrologia já falava, mas o que é radical e novo é uma tentativa, um esforço racional de explicar uma realidade dizendo que tudo tem a ver com tudo, que é um, e que o princípio de tudo isso, ele é imanente à própria realidade. Ele é racional, ele é captável, eu não preciso de uma autoridade que me diga isso é desse jeito, você tem que acreditar, porque essa autoridade é legítima. Eu, pela minha própria razão, seguindo esses princípios lógicos, eu posso, e a partir desse princípio imanente, posso chegar a essa concepção. E algumas coisas que a gente poderia colocar assim, de maneira mais rápida, é que essa reflexão, ela é, como poderíamos dizer, ela é metafísica, tá? Por mais que a gente esteja na época da eclipse da metafísica, a filosofia, ela, de certa forma, ela é sempre metafísica, porque ela sempre tenta pensar mais longe do que é possível, tá? É uma razão que pensa, conhece seus limites, mas por mais que ela conheça seus limites, ela não obedece nunca esses limites, porque é impossível pensar filosofia sem pensar aquilo que é fundamental para a vida. E as coisas que são fundamentais para a vida não são explicadas cientificamente, né? A própria ciência não é explicada cientificamente. Para alguém fazer uma reflexão sobre a área que ela atua, ela tem que fazer uma reflexão cujo método não pode ser científico, porque não pode ser comprovado com o mesmo rigor. Então, ela é metafísica. E, por mais que eu esteja fazendo aqui uma certa apologia, a minha fala acaba sendo uma certa apologia, a filosofia, inicialmente, ela é alguma coisa que se distinguia da sabedoria. Então, diferentemente de hoje em dia, quando você quer elogiar alguém e diz que ele é filósofo, quando ela nasce, é o contrário. Eu não sou sábio. Filósofo significa isso. Eu sou filósofo, não sou sábio. Existiam os sábios, aqueles que tinham autoridade sobre algum conhecimento, né? E dizer que era filósofo eu não sou sábio. Então, na verdade, era uma postura de abertura, né? Hoje em dia é o contrário. Até é engraçado assim, né? As pessoas são da área da antropologia, da comunicação, sei lá, de qualquer área, não tem problema dizer, eu sou antropólogo, eu sou sociólogo, pessoal de filosofia, eu sou professor de filosofia. Que é uma traição à própria origem, né? Eu não sou sábio, era exatamente o contrário disso. Então, como a filosofia ela sempre pensa para além do que é possível, né? Esse Sponville fala isso, é muito interessante. Ela, de uma certa forma, ela está num âmbito que não é o âmbito da comprovação científica, no sentido de verificação, de laboratório, de repetir milhares de vezes uma experiência e demonstrar que aquilo se repete, de levantar leis como frequência sobre a realidade, ela não está nesse âmbito, ok? Então, se ela não está nesse âmbito, ela não está no âmbito daquilo que, a partir do século XIX, chama-se de verdade, no sentido de verdade científica. Como é dito, né, a verdade como uma adequácia mens et res, né, da mente às coisas. Há uma teoria, há um estado de fato, tá? Ela não está dentro desse âmbito da verdade. Ela está no âmbito do sentido, né? E o âmbito do sentido, ele é um âmbito aberto, ele é um âmbito construído, ele não é um âmbito fechado, ele não é um âmbito como o âmbito da verdade, que se isso é verdade, isso necessariamente é mentira. Eu não posso... alguém está errado. No âmbito do sentido, se há duas possibilidades, pode ser que essas possibilidades sejam complementares. É por isso, nesse sentido, que a gente diz que a filosofia, ela continua sendo metafísica, tá? Porque ela pensa para além daquilo
que sabe não poder, ok? Por isso que se diz que ela é radical, ela tem a ver com o todo, ela tem um método específico, né? Tem uma citação do Sponville nesse livro que eu acho bem interessante. No capítulo sobre a tolerância, ele diz que, e aqui a gente já está entrando na questão da educação, tá? Filosofar é pensar sem provas. Se houvesse provas, não seria filosofia. Mas não pensar qualquer coisa. Pensar qualquer coisa, de resto, não é mais pensar. Nem de qualquer jeito. A razão comanda, como nas ciências, mas sem verificação nem refutação possíveis. Por que não se contentar, então, com as ciências? Tá? Então, uma primeira questão a ser colocada é assim, todos são filósofos, mas no sentido de filosofia de vida. Tá? Todos nós desenvolvendo alguma sabedoria diante da realidade, e essa sabedoria, essa reflexão que a gente tem, comanda um pouco a vida da gente, né? Às vezes a gente escuta o pessoal, bandido bom é bandido morto, isso é uma filosofia de vida, tá? Não sei nem se pode chamar de sabedoria, mas enfim, é uma reflexão que a pessoa diante da vida, ela desenvolve. A filosofia é pensar sem provas, mas não é pensar de qualquer jeito, não é pensar qualquer coisa, ela tem um método. Na verdade, a filosofia, ela tem métodos, né? Por isso até que ela não pode estar no âmbito da verdade científica, porque ela tem métodos. E métodos, muitas vezes, que se contradizem. Histórico crítico, fenomenológico. Querem ver uma briga? Coloquem um fenomenólogo com um histórico crítico do lado. Não vão se entender. No entanto, vão entender que é uma reflexão filosófica, não é no âmbito da verdade científica. Tá? Então, por que falar da tolerância e falar da filosofia? Porque nós estamos no âmbito, quando a gente fala do âmbito da filosofia, nós estamos no âmbito que uma verdade não contradiz a outra. Tá? Não necessariamente uma verdade anula a outra, perdão, ela contradiz, ela não anula a outra. Sei lá, nós estamos na época do fisco agora, né, a questão de declaração. Se eu contrato um contador e ele faz um cálculo errado e a minha declaração é mal feita, eu sou pego na malha fina, eu não posso chegar e dizer, temos que ser tolerante com o contador. Na verdade, uma vez que ele errou, ele tem que corrigir. Tá? Não posso dizer, não. Mas essa é a interpretação dele. Ele está no âmbito científico. Okay? Então, a ciência ela não precisa de tolerância. Essa é a questão. Quem precisa de tolerância é quem reflete sobre questões que eu posso dizer, sim, são interpretações diferentes e tem que ser toleradas. E é nesse âmbito que a gente entra na educação. Tá? Que, pelo que vocês já perceberam, é o âmbito não da ciência, da filosofia. Tá? Não sei se tem algum pedagogo aqui, mas geralmente eles ficam um pouco ofendidos, assim, porque eles estão no âmbito da ciência, não era para ser anulado. Okay? Então, o âmbito da pedagogia é o âmbito da filosofia, porque é o âmbito da tolerância. Eu nem entrei na questão da tolerância, que é uma questão complexa ainda. Tá? Pode ser que nas questões vocês tragam isso. Então, nós estamos no âmbito, quando falamos da educação, nós não estamos no âmbito da ciência, nós estamos no âmbito da filosofia. Embora a gente possa ter correntes, por exemplo, behavioristas, que tentam controlar o processo de ensino-aprendizagem de maneira científica, tal qual os físicos, os biólogos, os químicos tentam trabalhar com seus objetos de forma verificável, controlável, enfim. Mas mesmo no âmbito de uma concepção de educação behaviorista, eu tenho que primeiro aceitar o pressuposto de que a educação ela tem um determinado sentido, que é um sentido científico. Isso já pressupõe tolerância, porque ela pode conviver com outras interpretações, ok? Bom, então o que é educação de fato mesmo, né? Educação é alguma coisa que tem a ver com cultura, que tem a ver com o que nós somos, né? Ser homem, ser mulher, todas essas questões que a gente coloca, né? Ser homem, ser mulher, gênero, tudo isso tem a ver com a educação. Ninguém nasce pronto, feito. Então, tudo é um processo educativo. Nós aprendemos, nos formamos. A educação tem a ver com formação. Agora, se ela tem a ver com formação e tem a ver com aquilo que nós nos fazemos, a gente tem que entender que cada cultura, cada corrente de pensamento tem uma concepção diferente do que deve ser formado, do que é mais adequado, enfim, do que deve ser feito com aquilo que nós somos, né? E daí vem também as propostas educativas, né? Quando fala educação não tem a ver apenas com escola,
tem a ver com formação. A escola, na verdade, ela entra aí como uma instituição moderna, que tenta, como a modernidade ela se caracteriza por essa tentativa de ser científica, né, mais científica. A modernidade é a época do método, é a época que nasce os métodos, porque ela tenta ser científica, alguma coisa que tenta controlar. Então eu tenho na filosofia o discurso do método de Descartes. A pedagogia surge como? O Comênio, um discurso sobre o método também. É um livro sobre o método. Então tudo agora é método. E a escola ela tenta ser o lugar que vai garantir uma concepção de ser humano, de conhecimento, de vida, tá? De sociedade, enfim. Só para finalizar, só mais 2 pontos. Nesse sentido, como é que nós poderíamos pensar? Vocês já perceberam, certamente, que a educação ela tem a ver com a filosofia, porque é o âmbito da tolerância. Mas tem uma segunda questão. A educação que nós vivemos hoje é uma educação que ela aponta para um ideal. Toda educação ela tem um ideal. Qual é o ideal de educação lá dos espartanos? É o guerreiro, tá? Qual é o ideal de educação para nós hoje? Nós somos iluministas. Embora as pessoas falem de pós-modernidade, mas a própria ideia de pós-modernidade é a ideia de que um paradigma, que é o iluminismo, está sendo superado ou foi superado. Na verdade, nossas instituições elas são iluministas. A escola, o próprio fato de existir a escola, a universidade, já mostra que nós somos iluministas, tá? Então, só para encerrar essa minha fala, eu queria até dobrar mais, eu queria só deixar essa provocação. Quando nós falamos de problemas na sociedade, por nós sermos iluministas e por a escola, a universidade, ela ser uma instituição moderna, portanto que tenta responder a um anseio moderno, no nosso caso iluminista, ela se torna uma crença, tá? Nós acreditamos na escola. Acontece qualquer problema na sociedade, o que nós dizemos? Isso tem que entrar como componente curricular, tá? Tá tendo muitos acidentes. Questões de trânsito tem que começar a ser trabalhadas na escola. Nós somos iluministas. Tem um outro autor, que eu só vou lançá-lo aqui, que é o Rancière, que ele diz que o ideal de educação moderno, nosso, iluminista, é o ideal de emancipação. Peguem qualquer pedagogo, qualquer filósofo da educação que ele vai falar de proposta de emancipação. Todos. Paulo Freire, qualquer um. Não vou nem ficar citando os autores aqui. A questão é que essa emancipação, né, que é sair da menoridade, segundo Kant dizia no discurso do Aufklärung, ela é uma emancipação que se coloca dentro de um âmbito que pressupõe a desigualdade. Então, na verdade, a grande provocação que eu trago aqui junto com o Rancière, dentro dessa perspectiva da filosofia, é que essa educação que procura emancipar, quando ela pressupõe que existe uma desigualdade entre os indivíduos, ela denega aquilo que ela quer realizar, ou seja, ela embrutece, ela fortalece as desigualdades, tá? Então, só 2 questões para fechar. Primeiro, a educação, ela por própria natureza, filosófica. Por mais que, no âmbito da pedagogia, daqueles que fazem pedagogia, se pretenda ser científica, criar didáticas, enfim, leituras sociológicas, ela é filosófica. Se ela é filosófica, ela está no âmbito da tolerância. É por isso que, por exemplo, a nossa Constituição brasileira e a nossa LDB, né, se o projeto de lei do Alexandre Frota não passar, ela diz que um dos princípios da educação brasileira é a pluralidade de pedagogias. Tá? Eu posso discordar ferrenhamente do Paulo Freire, mas eu não posso discordar de um professor que adota isso, porque nós estamos no âmbito, não estamos no âmbito da verdade científica, nós estamos no âmbito da filosófica, tá? Que uma coisa, se é verdadeira, não necessariamente descarta a outra, ok? E uma segunda questão toda essa nossa reflexão sobre a educação, ela se volta para a realização de um ideal que é iluminista. E essa realização de um ideal que é iluminista pressupõe algumas questões que parece que não estão bem claras. Uma delas é a questão da democracia e a outra é a emancipação. Nós somos formados para nos tornarmos cidadãos. Esse é um ideal iluminista. E o meio de transformarmos em cidadãos, ou seja, de nos emanciparmos, é a escola. Porém, até agora, o que nós vimos é que essa tentativa de emancipação, independente da corrente pedagógica, vocês podem trazer qualquer um que vocês conheçam, ela sempre pressupõe a desigualdade. Portanto, ela sempre confirma aquilo que ela quer denegar. Ela sempre embrutece, tá?
Então, qual é o papel da escola? Instruir para formar esse homem cidadão emancipado, no nosso caso de ideal iluminista. Só que essa instrução, ela nem sempre emancipa, porque a emancipação, dentro dessa perspectiva, pelo menos aqui, que eu considero bastante adequada filosófica, ela não é possível educar, ok? Não é possível educar. As pessoas passam por processo de emancipação que depende delas mesmas. E sempre quando alguém pretende emancipar alguém, ela cria uma autoridade, ela cria uma instância de autoridade que, na verdade, ensina a obedecer. Okay? E isso, no fim das contas, mostra que a escola, a instituição escolar, que é uma instituição moderna, que foi feita para instruir e emancipar, na verdade, ela faz o contrário, ela embrutece. Tá? Então, só essas questões que eu trouxe para a gente discutir. Né? Nem deu tempo para fazer citações também, infelizmente. Soares, agora eu fiquei muito intrigada com o que você disse. Porque, veja, você está colocando a questão da educação quando ela embrutece, porque ela pressupõe uma desigualdade e, obviamente, ela vai para um lado ou para o outro e o outro que obedeça. Mas, veja, toda educação é uma repressão. Porque educação é você. Então, quer dizer, mudar, né? Forçar alguma coisa, toda a educação, porque não podemos viver numa sociedade, cada um tendo os seus devaneios, porque inviabilizaria uma sociedade. Então, quer dizer, se a educação pressupõe uma repressão, como é que a gente vai escapar desse modelo de no final você tem que obedecer? Porque no final você tem que obedecer. Para fazer parte de uma sociedade, você vai ter que reprimir alguma coisa e obedecer. Não é isso que é a educação? Ela se perde nesse processo? É isso que você está dizendo? Então, a princípio eu disse que a educação ela é filosófica, mas depois eu trouxe realmente essa questão que, de fato, você está traduzindo com outras categorias o que eu falei a partir do Rancière. A educação ela é sempre violência, não tem como não ser violência. O que se poderia pensar é quando essa violência é legítima, né? Então nós vivemos numa época que dizer que algumas instâncias têm legitimidade da violência, ela é algo tranquilo, ela é algo óbvio. Quem tem a legitimidade da violência? O Estado tem a legitimidade da violência. Então ninguém questiona, por exemplo, porque a escola tem a legitimidade também dessa violência simbólica. Mas por que não nos questionamos? Tá? Bom, eu não vim trazer respostas, né? Eu vim só trazer mais angústias. Nós não questionamos porque nós temos essa crença. Nós temos essa crença que poderíamos viver diferente? Poderíamos. Mas a gente não sabe como seria diferente. Porque, sei lá, historicamente a gente tem mais de 300, anos que a gente vive assim. Então, pra gente, não pensar estados de liberdade é difícil, né? Porque a gente se entende como pessoas incapazes. Então, o próprio pressuposto de temer alguma coisa diferente, ela já mostra como aquilo que a gente prega da educação escolar, como ela é contraditória. A própria ideia de que é preciso ter violência e alguém que tem essa legitimidade de violência sobre o meu corpo, ele mostra que eu me entendo como incapaz. Se não tivesse uma instância que me obrigasse, eu não poderia ser melhor. A questão é que isso tem um pressuposto de um pessimismo com relação aos indivíduos. Tá? O que eu estou falando aqui não é que eu posso viver numa sociedade sem violência. Não cheguei a falar isso. Nem que toda violência ela é por si mesma negativa. Né? Na medicina, por exemplo, você às vezes tem que cortar uma perna para livrar o restante do corpo, sei lá. E a mãe tem que segurar a criança antes que ela se jogue e puxa mesmo, porque exatamente. Senão ela se joga. E esse exemplo que você deu é bom, assim, porque até quando não vai precisar alguém segurar a mão da criança? Às vezes sai a criança, tem um professor, tem a professora, depois tem o Estado, tem as instituições. Ou seja, você pressupõe uma desigualdade, e nessa pressupõe da desigualdade, você infantiliza as pessoas, né? As pessoas se tornam sempre dependentes. Eu tenho algum problema que o Kant falou, a moral eu procuro o padre, o pastor.
procuro alguém que eu acho que é sábio. A seleção brasileira perdeu, foram atrás de psicólogos. Então as pessoas elas sempre estão procurando situações que fosse alguém segurasse. E quando na verdade crescer, amadurecer, se emancipar é correr riscos, né? Correr riscos. Obviamente, né, que a mãe segura a mão da criança para ela não se jogar no carro, enfim. Mas tem algum momento que para andar de bicicleta tem que tirar as rodinhas, tem que cair. Então a vida ela pressupõe riscos. E a ideia de emancipação, de amadurecimento, é que cada pessoa possa ter avaliação coerente dos riscos que ela quer, deve, pode correr. Então, na verdade, o que eu mostrei aqui foi uma inversão do pessimismo. Assim. Na verdade, esse pessimismo que a gente tem em relação aos indivíduos e, portanto, a gente mesmo, então, eu preciso da violência, eu vivo na sociedade. Então, é importante que a polícia seja muito repressora, que o Estado seja muito repressor, que tenha instâncias que sejam repressoras. Na verdade, o que eu faço é uma inversão. Eu sou pessimista em relação às instituições. Porque quando elas fazem isso, é como se fosse a mãe segurando a mão. Quando é criança, tudo bem, mas quando é que eu vou crescer? Vai ter sempre alguém calculando os riscos por mim? Eu vou ao médico, ele me dá uma dieta. Se tu não seguir essa dieta, tu vai viver 10 anos menos na tua vida. Só tem mais 10 anos de vida. Se tu quiser viver 20 anos, tu tem que seguir essa dieta. Ok. Isso é importante. A ciência nesse ponto ela me ajuda. Mas os riscos e a vida que eu quero ter, sou eu que tenho que decidir. O médico não pode ser mais minha mãe segurando a minha mão para não correr os riscos. Pode ser que viver 20 anos não seja tão emocionante como viver 10 anos. Eu que vou avaliar os riscos, o que eu tenho que parar de fazer, enfim. Então, nesse sentido, ainda não cheguei nem ao ponto de negar a violência. Onde existem sociedades sem violência, né? O mal-estar na civilização, não. Enfim, o Futuro de uma Ilusão fala da questão da violência, das sociedades, enfim. Na verdade, o que eu faço é uma inversão. O pessimismo que a gente tem em relação aos indivíduos é o pessimismo que, na verdade, eu tenho em relação às instituições, e a escola é uma delas. Então, e o meu otimismo é com relação aos indivíduos. Aqueles que se emancipam, eles não se emanciparam porque eles foram educados por alguém. Eles se emanciparam pelas próprias potencialidades que eles tinham enquanto indivíduos. Então, para mim, quando, por exemplo, eu dou aula, eu estou numa instituição, então eu estou reproduzindo. Por mais que o discurso seja progressista, enfim, a gente está na instituição, a gente está reproduzindo. Mas a minha crença não é na escola, na instituição, nas teorias que eu estou dando. A minha crença é nos indivíduos particulares. Algum momento tem um discurso muito interessante de Deleuze na internet, vocês podem procurar no YouTube, o que é uma aula do Deleuze. Quer dizer, eu gosto muito de aula, assim, porque eu vou dando aula, alguns estão dormindo, alguns saem, mas é um processo. Na outra semana aconteceu muita coisa na vida da pessoa. Pode ter morrido a mãe dele, pode ter arranjado uma namorada, pode ter acontecido alguma coisa. E alguém, lá no final do curso, alguém desperta. Aí o que é uma aula ruim? É uma aula que ninguém despertou. Então, na verdade, assim, a crença que a gente tem nas instituições é que a gente vai criar métodos para obrigar todo mundo a se interessar, a gostar. Quando, na verdade, essa emancipação, ela acontece no momento, na vida de cada um, de alguma forma, que não é controlável. É por isso que não é científica, né? A gente tenta cientificizar a educação exatamente porque a gente quer controlar esse processo, a gente quer que ela se torne uniforme, né? Então, o que eu faço é só inverter. Quem tem que exercer a violência e saber o grau de violência, o risco que tem que correr é cada indivíduo. A gente não é mais criança para a mãe segurar a mão, mas tem as instituições que querem fazer esse papel, né? E o fazem. Então eu faço só a inversão. Em vez de ser pessimista em relação aos indivíduos, afirmando a incapacidade, eu sou pessimista em relação às instituições e otimista em relação aos indivíduos que podem se educar, né? Isso, no caso, Rancière casa direitinho com Paulo Freire. Ninguém educa ninguém, ninguém ensina ninguém. Cada um é agente da sua emancipação. Então é só uma inversão. Eu não neguei a questão da violência. Fantástico. Alguém quer fazer pergunta? Em relação ao seguinte, como o professor mesmo falou, uma sociedade que tem um caráter repressor. E nós temos também uma ideia de emancipação dentro da instituição escola. Porém, como fazer, por exemplo, para que o professor permita a emancipação, esperando que o aluno, por
por si próprio, vá atrás, ao mesmo tempo que a sociedade não dá essa mesma possibilidade. A sociedade está o tempo todo com esse papel de segurar na mão, mas esperamos que o professor consiga, de alguma forma, fazer com que o aluno se desligue da sociedade e entre em uma sala de aula para poder se emancipar. Como encontrar um equilíbrio numa relação tão complicada que é a instituição, a universidade ou uma escola comum e a sociedade? Porque, apesar de ter uma ideia de reflexo, são muito diferentes. Dentro da minha leitura, né, de mundo também como professor, para mim, na verdade, a sociedade ela espelha a escola, tá? O que a gente aprende na escola? Obedecer. O que a gente faz no resto da vida em qualquer lugar que a gente vá, onde a gente trabalha? Obedecer. A gente aprende hierarquia, tá? A gente fica 4 horas sentados. Onde quer que você vá, você se tornou dócil, você está se tornando dócil. Então, mas o essencial mesmo é que, se você observar, tem a ideia, o Rancière tem a ideia de sociedade pedagogizada. A sociedade, ela na verdade, ela é quase que um reflexo da escola. Porque alguém me emancipa. Alguém diz que eu conheço. Alguém diz que eu entendi. Eu sou sempre dependente de alguém que me diz o que eu sou, o que eu devo fazer, o que eu entendo. E se você radicalizar um pouquinho mais, o próprio fato da instituição escola, ela já mostra que, na verdade, não existe essa grande diferença da escola e a sociedade. Porque quem cria a escola é um ideal iluminista. Eu crio alguma coisa para reproduzir aquilo que eu acredito que é mais correto, né? Digamos assim. Sei lá, se escutar música e ficar o dia todo no ginásio, na Grécia Antiga, era o tipo de educação, a ideia daquela época. Hoje em dia eu tenho a escola que responde ao ideal de cidadania, de trabalho. Para que a gente educa? Qualquer documento legal. Educamos para a cidadania, para o trabalho. E na verdade é isso. Quando se fala de competências e habilidades, que é a coisa mais... Todo projeto, plano de ensino tem que ter competências e habilidades. O que é isso? No fim das contas é preparar para o mundo do trabalho. É desenvolver habilidades para o mundo de trabalho. Nós vamos mudar a sociedade, ok. O que nós formamos na universidade? Mão de obra. O Eike Batista nunca terminou uma faculdade, tá? E com certeza ele tinha os melhores engenheiros, os melhores advogados, os melhores... Então, na verdade, a escola ela espelha muito essa sociedade que ela é pedagogizada, tá? Embrutecedora. As pessoas, para começar, elas não acreditam. A gente, pensa um pouco assim, né? Geralmente a gente não acredita na autonomia da gente. A gente sempre delega a vida da gente para os outros, né? Enfim, 1000 críticas poderiam ser feitas em relação a isso, mas em geral a gente aprendeu que alguém detém o conhecimento sobre alguma coisa e basta a gente pensar na questão da especialização, né? A gente sempre acredita que alguém tem um conhecimento específico sobre aquilo e eu dependo dela. Então eu estou sempre delegando a minha autonomia para outras pessoas, para o médico, para o psicólogo, enfim, para o professor. A gente acha que um bom professor que vai me emancipar, tá? E quanto a essa questão da escola ser libertadora, eu discordo disso, porque a escola ela é uma instituição moderna, então ela foi feita para responder a um ideal. Então você deve estar pensando talvez em algum professor que era progressista, né? Que não dava aulas tradicionais, que fazia pesquisa, será uma escola novista, alguma coisa assim. Mas ele já reproduz isso, né? Porque isso é uma dinâmica de empresas. As empresas hoje em dia elas trabalham assim, mas elas têm uma ideia de hierarquia muito forte. Elas têm uma ideia de meritocracia. E nessa dinâmica pedagógica, eu vou aprendendo a acreditar na meritocracia. Eu vou aprendendo que algumas pessoas estão em uma hierarquia superior a mim porque elas conquistaram determinados saberes que eu não tenho. Então, por mais que a gente olhe assim de que isso é progressista, isso ela reflete muito bem o que é a sociedade, tá? Tem alguém que fala assim, que eu não lembro quem é que fala, mas é uma coisa bem interessante. Se a moral, tô falando de moral, a moral aqui entenda as crenças que nos levam a obedecer instituições, pessoas. Ela falhasse em 5% da população de uma sociedade, a sociedade desapareceria. Ou seja, não teria polícia que daria conta. Tá? Em 5%. E eu acho que eu estou exagerando para não errar, acho que é menos.
acho que é... Então, na verdade, o que a escola faz, o que a gente faz, às vezes reproduzindo, né, acreditando, é, na verdade, criar as condições para que a sociedade ela se mantenha, tá? Ela se mantenha. Sei lá, agora, nos últimos dias eu vi alguns vídeos no YouTube de policiais lá na USP. Aí o pessoal pensa que a USP está contra a polícia e tal. Não, tá o pessoal lá de ciências humanas, não tá a USP inteira. Tá? Então a polícia funciona porque existe uma grande parcela da população que acha que aquilo está certo. Tá? A maioria lá, se você entra lá, pegando o exemplo aqui da USP, que ainda é, né? Deve estar se acabando agora. A principal referência de educação da América Latina, enquanto universidade. Tu vai lá na FIFLET, que é onde fica filosofia, ciências, letras, história e tal. Parece uma favelinha, assim. Aqui essa sala aqui está muito melhor do que as salas dele lá, mesmo do jeito que está aqui. Tu vai lá na administração, na economia, na arquitetura, mini empresas. Parece que você está em outra universidade. Então, a repressão lá funciona porque não é a USP inteira, né? A sociedade inteira. Na verdade, assim, o que a gente faz na instituição? A gente, mesmo numa pedagogia dessa que parece muito progressista, tá? Que pressupõe que ninguém ensina nada a ninguém, que a gente está criando situações de conhecimento, vamos trabalhar em forma de pesquisa, né? Em forma de aula, tal. O que a gente está fazendo? A gente está enrijecendo, a gente está fortalecendo uma crença iluminista da meritocracia, de uma democracia formal, de que algumas pessoas avançaram mais, enfim, alguns são gênios porque, sei lá, tem algum dom inato. Então a gente está sedimentando a desigualdade. Emancipar não afirmar a igualdade, né? A grande bandeira no início, fraternidade, igualdade, liberdade. Só que essa igualdade, ela deveria ser ponto de partida, mas na verdade ela é dita ponto de partida para justificar a meritocracia. Tá, alguns conseguiram mais, mas tinha um estado de igualdade, todos tinham a mesma possibilidade. Mas na prática, ela é postergada para o final, é por isso que ela embrutece. Aqui existe um bando de selvagens que agora a gente vai amansá-los para eles se tornarem civilizados o suficiente para se tornarem iguais. Só que, protelando, essa igualdade nunca vem. Sempre vão ter alguns que são mais iguais que os outros. Isso é o que Rancière chama de sociedade pedagogizada. A gente vive numa sociedade pedagogizada. A sociedade ela só reflete o que é o sistema educacional. Escola, universidade, enfim. A gente aprende que algumas pessoas sabem mais do que a gente. E porque elas sabem mais do que a gente deveria seguir a vida da gente nesse mundo. É mais ou menos essa ideia. Muito bem. E assim nós vamos terminando o Café com Filosofia sobre educação. Até a próxima.